Olá, gente! Que bom estar com vocês mais uma vez aqui no programa Gerenciando Riscos com a engenheira Patrícia Rodrigues, todos os sábados, das 10 às 12 da manhã. Pois é, gente, então o nosso programa hoje terá como temática o plano de ações emergenciais, tá? E de acordo com essa temática, a maioria das empresas elas precisam ter uma grande preparação para que os seus colaboradores estejam cada vez mais sintonizados no que fazer em caso de emergências. Então, nosso programa Gerenciando Riscos começa aqui e tem um patrocínio da empresa Ícone Consultoria, uma opção consciente. Então, a Ícone Consultoria ela já tem 13 anos no mercado na área de assessoria e consultoria em saúde e segurança do trabalho, contando com a equipe de profissionais multidisciplinares. Então, gostaria de mandar um grande abraço a todos aqueles que fazem a Ícone Consultoria, os parceiros, principalmente, que dão apoio à empresa para que ela possa, assim, prestar serviços de grande relevância na sociedade. O nosso programa também ele tem um patrocínio da Positiva, copos personalizados, e também da Arquilaus Engenharia. Então, estamos sempre à disposição e vocês que desejam também trazer a sua marca para o nosso programa, será muito bem-vindo, tá? Então, é isso aí, né? Estaremos por aqui sempre, comentando assuntos diversos na área de saúde e segurança do trabalho. Então, pessoal, hoje o tema, né, as ações emergenciais, elas têm uma grande relevância na sociedade, né? Então, nós temos um papel de realizar periodicamente um treinamento muito especial nas empresas, nas fábricas, nos condomínios. E o treinamento, ele é denominado de Brigada de Incêndio. A Brigada, ela tem como norma a NBR, a norma brasileira da BNT, 14.276. Então, através dessa norma, nós temos o fluxo, o organograma das pessoas que farão parte da liderança das questões que envolverão as emergências e, de acordo com os procedimentos necessários através da análise de riscos em cima dos cenários emergenciais, nós teremos como demanda, periodicamente, a necessidade de realizarmos uma simulação de emergências. Então, todo ano, existe uma necessidade de renovação dos atestados de capacitação nesse assunto, na Brigada de Incêndio. Então, eu gostaria de relatar para vocês alguns pontos que fazem parte aí da rotina do plano. Várias situações podem vir a ocorrer que nós denominamos de cenários emergenciais. E, de fato, uma emergência ela tem muito a ver com o envolvimento de uma ou mais vidas envolvidas em algo que pode vir a trazer um óbito, uma catástrofe por explosão, por exemplo. Então, nós temos uma série de situações no mundo empresarial que nós poderemos nos deparar nas oportunidades de combater os princípios de incêndio e um dos fatores mais relevantes que agregam a necessidade de controles operacionais estão voltados à eletricidade. A eletricidade é um dos vilões mais importantes que podem estar envolvendo essa operação, né, de uma equipe capacitada via conter os princípios de incêndio por conta de um curto-circuito, por exemplo, que pode vir a ocorrer em vários ambientes de trabalho, nos equipamentos de ar-condicionado, que são muito comuns. Então, nós temos essas demandas. Combater os princípios de incêndio, tá? Realizar situações, ações que podem envolver os primeiros socorros em pessoas e também ações que envolverão o abandono imediato da edificação. Então, quando nós vamos fazer
o treinamento, então nós precisamos dimensionar o número mínimo de pessoas para compor esse grupo. E quando os cenários são mais estratégicos em termos de emergências, de situações que podem trazer sérios danos ao patrimônio da empresa, ou então problemas na integridade física dos componentes da empresa, nos setores de trabalho, então nós temos sim a necessidade de recomendar uma pessoa estratégica da área mais crítica, ou seja, que pode vir a ocorrer um acidente grave e que essa pessoa terá a necessidade de ter a capacitação, né? A partir do momento em que esse funcionário ou esses funcionários têm essa capacitação, então eles passam a ficar legalmente habilitados para o envolvimento das ações preventivas e também de correção, de controles, de ação direta no combate às primeiras chamas, aos princípios de incêndio. Tá? Então, nós temos essa demanda e para que exista a efetividade, a implementação, o sucesso nos registros, nós precisamos avaliar as pessoas que têm a capacitação. Então, de acordo com o grau de risco da empresa, a demanda de cenários emergenciais, então os treinamentos eles são subdivididos em grupos, em fases. Temos os critérios dos níveis de capacitação para que exista o envolvimento dos brigadistas. Então, nós temos treinamentos básicos, os níveis dos treinamentos, né? Temos treinamentos intermediários, temos treinamentos a nível avançado, tá? Tem empresas que têm o avançado 1, o avançado 2. Então, vai depender muito do tipo de segmento econômico para que nós possamos determinar, dimensionar o número mínimo de brigadistas que a empresa precisará ter, tá? Então, nós temos, hoje, tá? Tudo gira em torno do plano ou procedimento, ou é o plano, né, mesmo de gerenciamento de riscos, o PGR, e associado ao plano, né, ao programa de gerenciamento de riscos, nós temos os riscos de acidentes e o incêndio é uma situação prevista em vários tipos de edificações. Então, nós nos preocupamos bastante com aquelas edificações que têm uma classe de risco elevada no tocante, por exemplo, a classe B. A classe B é uma classe especial que envolve risco de incêndio de alta gravidade e também de explosão, no caso do gás. Então, nós temos uma série de situações que podem ocorrer falhas durante o processo na empresa, instalações físicas da empresa que poderão impactar na destruição do patrimônio como um todo. Então, nós temos a necessidade de termos equipes preparadas, tá? Para principalmente agirem nas ações preventivas, ou seja, de observações. Tá? Todo aquele profissional da empresa, então, precisa passar por né, uma carga horária mínima desses treinamentos. Então, nós precisaremos, de fato, colocar para vocês que a empresa ela deve atender às exigências do órgão fiscalizador para esse assunto, que é o Corpo de Bombeiros. Então, existem as exigências, tá, mínimas legais para ocorrer esse atendimento, e não somente a equipe da brigada, que ficará legalmente habilitada para essas ações emergenciais, mas também quem recebe a capacitação deve, por consequência, ter uma empresa e um profissional legalmente habilitado, junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, o CREA, e também credenciado no Corpo de Bombeiros. Existe essa exigência, tá? E que nós temos um leque imenso de oportunidades para realizar o treinamento, principalmente para a área condominial. Então, existem várias visitas periódicas que são realizadas através dos oficiais,
do Corpo de Bombeiros nos condomínios e orientamos sempre que os gestores, as administradoras, os síndicos, eles possam ter o seu plano de gestão para a segurança do trabalho, principalmente envolvendo as ações emergenciais. No tocante a essas questões preventivas, porque a capacitação é uma medida preventiva educativa, não somente dos empregados da empresa, mas também, no caso de condomínios, para os próprios moradores, que poderão participar desse tipo de treinamento. Tá? Muitas pessoas têm dúvidas a respeito dessa questão, então nós orientamos que quanto mais pessoas no treinamento, melhor. No caso dos moradores, não tem problema nenhum. Tá? Só não pode ter o número abaixo do mínimo necessário, mas a quantidade de pessoas que poderão participar do treinamento, quanto mais, melhor. Né? Então, nós temos essas demandas. O plano de ações emergenciais é o famoso PAI, ou PRE. Então, ele também tem essa sigla. O PRE significa Plano de Resposta a Emergências. PRE. O PAI significa o Plano de Ações Emergenciais. Emergenciais por quê? Porque vai demandar vidas, cuidado e salvaguarda das vidas existentes na edificação. Tá? O plano prevê um aspecto organizacional que vai envolver os objetivos, tá? Os objetivos específicos voltados a várias ações dos aspectos ambientais da empresa, das situações ligadas ao patrimônio da empresa, as pessoas, o comportamento. Então, nós nos preocupamos muito com as questões comportamentais, quando se fala em ações emergenciais. Né? Nós temos, infelizmente, pessoas que não possuem a devida atenção ao procedimento de trabalho da empresa, o que a empresa coloca na ordem de serviço para que a pessoa possa vir atender. Então, ao longo do tempo, pode existir algum desvio de concentração na realização de algum tipo de procedimento ou mistura inadequada de algum produto incompatível com a água ou com outro produto, ou até mesmo com a atmosfera. E essas pessoas que, infelizmente, elas não têm um comportamento adequado, elas podem colocar a perder todo o patrimônio da empresa ou setor. Então, nós precisamos analisar a seguinte questão. Pessoas que estão nas áreas que têm os cenários mais perigosos, tá? Ou seja, o cenário perigoso é todo aquele que pode vir a trazer um sério prejuízo ao patrimônio e matar pessoas, tá? E analisar quem está atuando de maneira habitual e permanente nesses ambientes e recomendar à empresa para que ela possa orientar o treinamento para essas pessoas. Através do treinamento, do trabalho educativo, então, nós vamos criando uma cultura de segurança permanente na empresa através da assessoria. Então, por isso a importância do técnico, do bombeiro civil, tá, serem contratados para justamente realizar as orientações devidas. Não é? E nós, engenheiros de segurança do trabalho, também temos o nosso papel, né, de grande relevância na sociedade, para que nós possamos realizar projetos de combate a incêndio e pânico e também outras ações que vão também desencadear no caráter de treinamento para esse assunto. Tá? Então, nem todos os profissionais da engenharia de segurança do trabalho podem realizar esse tipo de treinamento, salvo ele tenha o curso, o credenciamento no Corpo de Bombeiros. Então, essa é a exigência para o profissional da engenharia de segurança do trabalho ter. Ele precisa ter a sua anuidade em dias junto ao Conselho Regional, ao CREA, e também ao Corpo de Bombeiros, porque anualmente existe a renovação do credenciamento do profissional junto àquele órgão fiscalizador, tá?
Então, se o profissional que realiza treinamentos nesse assunto da brigada de incêndio não fizer a renovação do seu credenciamento, então ele não estará legalmente habilitado para assinar o certificado das pessoas que forem assim contratados para esse tipo de treinamento, né? Então, ficará inviabilizado legalmente, tá? Se houver um acidente, por exemplo, vai existir uma perícia e vai se investigar aquele profissional que realizou o treinamento desse assunto, da brigada de incêndio. Então, através das investigações, poderão serem descobertos justamente se existiu ou não uma validade, uma homologação do órgão fiscalizador nesse assunto. O profissional precisa estar em dias quite, né, anualmente com o seu credenciamento, tá? E eu, né, engenheira Patrícia Rodrigues, eu tenho esse credenciamento já desde 2018, junto ao Corpo de Bombeiros, né, do estado de Sergipe, né? Me orgulho muito, é um dos treinamentos que eu mais me realizo para fazer, né, junto aos clientes que nós temos, para a brigada de incêndio. Não somente treinamentos com bombeiros civis, né, mas também técnicos de segurança. Nós temos sempre essas demandas, né, principalmente em condomínios. Então, como eu estava falando, existe um organograma para que nós possamos informar no nosso PAI, no nosso plano de ação emergencial. Então, nós temos as lideranças, né, o coordenador geral da brigada de incêndio. Através dessa figura do coordenador geral, nós temos outras figuras. Nós temos os líderes, tá? Que estão voltados às ações de combate aos princípios de incêndio, aos primeiros socorros e também às ações de abandono de área. Tá? Então, a depender da quantidade de trabalhadores de uma edificação, nós vamos fazer o dimensionamento de acordo com o quadro da NBR 14276. Tá? Então, existem algumas consultas que precisaremos fazer para que determinemos o que a empresa vai, né, justamente ter que atender, o que é que a empresa vai ter que atender. Então, existem alguns anexos nessa norma, tá? Que eu vou falar aqui um pouco, né, dessa composição. Tá? Então, nós temos nas edificações a analisar a carga de incêndio. Tá? Então, de acordo com essa carga, nós vamos saber se aquela edificação tem um risco baixo, médio ou alto. Então, esse anexo A da NBR, ele traz toda a diretriz para que nós possamos analisar se o treinamento obrigatório será de nível básico, né, ou não, tá? Então, nós temos essas caracterizações de treinamentos, tá? De básicos, intermediários e avançados. Então, nós temos, no caso aqui, a análise da carga de incêndio. Então, se eu vou fazer uma análise de carga de incêndio para saber quais recursos de ações emergenciais, de combate às ações emergenciais eu vou precisar de mencionar, eu vou fazer uma conta que demandará na análise da carga, da quantidade presente de cada tipo de material combustível, tá? E eu vou ter que saber todos os poderes caloríficos de cada material, de cada elemento sólido, ou líquido, ou gás, tá? E vou precisar saber também a área da edificação, a área física, né? Para que nós possamos calcular a carga de incêndio geral da edificação, certo? Então, nós temos essa premissa também de analisar e recomendar em projetos o número mínimo de recursos necessários para a implantação nas áreas, de recursos voltados não somente à reserva técnica de incêndio, né? A capacidade que a empresa precisa ter de quantidade mínima de água para poder combater, alimentar as caixas de hidrantes, né? Dimensionar também os hidrantes, fazer periodicamente um trabalho preventivo de inspeções e testes de todos os recursos que a empresa possa vir a ter, né? Que é uma necessidade também de muitas edificações fazerem isso, né?
E nós precisamos, de fato, colocar à prova os colaboradores, se realmente eles estarão preparados de verdade para uma emergência. Periodicamente poderemos prever, tá, uma simulação, certo? De preferência, no mínimo, uma vez ao ano, de preferência duas, né? Mas no mínimo uma vez precisa ser feito, né? Então a gente sempre recomenda que se faça, a depender da quantidade de cenários emergenciais. A gente recomenda sempre que façamos um no primeiro semestre e um no segundo semestre do ano, tá? Mas não se pode deixar de realizar esse tipo de ação de forma alguma, tá? Até porque os processos da empresa podem mudar, a quantidade de empregados pode mudar, e daí nós temos também a possibilidade de existir um redimensionamento do número mínimo de brigadistas na empresa, tá? Então, precisaremos estar sempre atentos com relação a essa questão, certo? Lembrando que toda e qualquer capacitação que é oferecida ao trabalhador, ele deverá receber um certificado de participação do treinamento. Esse certificado ele deverá conter o nome do instrutor, o nome do coordenador da brigada, daquele grupo, que o Corpo de Bombeiros ele sempre recomenda, tá? Que nós possamos identificar no certificado o nome do coordenador da brigada de incêndio. Nós precisamos identificar no certificado a carga horária do treinamento e também no verso o conteúdo programático que foi ministrado na capacitação. Tá? Nós também temos a prática de abordagem de avaliações de reação, não somente orais, através de perguntas durante o treinamento, mas também de uma avaliação, né, com uma provinha, né, física, né, com algumas perguntas para que nós possamos saber de fato se o conteúdo programático passado foi realmente, se a pessoa aprendeu, né, o que foi passado na capacitação, tá? Lembrando que essa capacitação, elas têm cargas horárias variadas. Vai depender muito do grau de risco da empresa, da quantidade de pessoas, dos cenários também emergenciais que a empresa possa vir a ter, né? Tá, pessoal? Então, nós temos análises para realizar e determinar esse número mínimo de brigadistas atendendo essa norma, certo? Então, o treinamento, pessoal, ele não é feito somente, ele não é feito somente por profissionais da engenharia de segurança, mas ele pode ser feito também por bombeiros civis, contanto que estejam credenciados no Corpo de Bombeiros, tá? Então, existe uma instrução normativa para que possam, tá, existir esse atendimento, né? Então, os protocolos estão aí, né, no site do Corpo de Bombeiros, Instrução Normativa 2. Né? Existem várias instruções técnicas também que nós poderemos consultar, né, para fins de orientações nos treinamentos, tá? E a empresa ela precisa ter uma preparação, ou seja, ela precisa ter em mente que, através dos seus gestores, dos seus diretores, que periodicamente exista uma manutenção preventiva de máquinas e equipamentos. E lá no PAI nós podemos fazer uma recomendação nesse sentido, tá? Para que a empresa tenha nas suas diretrizes, na sua metodologia de trabalho periódica, o cumprimento das ações preventivas, pessoal, principalmente, tá? Elas vão envolver todos os recursos de combate a incêndio e pânico que existem em termos de sinalizações, em termos de sonoridade, né? No caso de sinalização, a gente tem visual, tem a sonora, no caso do alarme, e precisamos ter em mente que no nosso plano precisaremos fazer uma análise de eficácia. Tá? Então, o que seria análise de eficácia? Verificar se ao longo do tempo as ações estão atendendo o número mínimo de exigências para que a empresa ou o condomínio possa atender o Corpo de Bombeiros. Porque existem visitas periódicas, tá?
E qualquer condomínio, qualquer empresa, ela pode receber a visita a qualquer tempo, qualquer hora, dos oficiais para a verificação de testes, se realmente os recursos preventivos estão atendendo às exigências legais, tá? Então, você está acompanhando aqui o programa Gerenciando Riscos com a engenheira Patrícia Rodrigues, todos os sábados, das 10 às 12 da manhã, tá? Hoje nós estamos aqui batendo papo sobre o plano de ações emergenciais, pessoal, tá? Vamos nos adequar a esse tipo de situação, que nem todas as empresas possuem esse plano. Então, muitas pessoas têm dúvidas com relação à implantação do plano. Será que realmente a minha empresa tem ou não tem essa obrigação? Dependerá da classe de risco da empresa, tá? Realmente nem todas precisam, tá? Porque muitas dúvidas das pessoas são a obrigação de ter. Então, vai depender de uma análise do profissional de segurança, tá, do trabalho, para que nós possamos atender esses requisitos legais, tá? Então, nós temos aí essas premissas para existir o cumprimento do PAI. Então, como eu estava falando, o PAI ele tem os objetivos, ele tem objetivos específicos, ele tem abrangência, tá? Onde nós queremos focar o PAI? No setor, todos os setores, a depender, né? De onde nós vamos fazer as práticas simuladas. Então, qual é a abrangência do meu procedimento, do seu procedimento? É toda a empresa? Tá? Então, vai colocar lá, toda a empresa. A abrangência, o local onde nós estaremos atuando em cima das ações emergenciais. Tá? Nós temos a metodologia de trabalho, como iremos desenvolver toda a logística para atendimento das ações emergenciais, de acordo com os cenários, principalmente. Tá? Voltando a repetir, o cenário emergencial é o local onde estão os riscos mais perigosos, tá? De níveis mais elevados. Os riscos, eles têm níveis, tá? As categorias de riscos têm níveis. Muito baixas, moderadas, altas e muito altas. Então, a partir do risco moderado, nós já precisaremos nos preocupar em implantar o PAI na empresa, certo? Então, nós temos aí uma série de oportunidades para que possamos implantar o PAI na sua empresa, certo? E colocar em prática, porque não adianta você conceber um procedimento para implantar e não praticar o procedimento ao longo do tempo. Então, você não vai ter como ter uma análise de eficácia se você não coloca em prática com as pessoas que fazem parte da organização, né? Se você não coloca em prática, você não tem resultados. Então, nós precisamos, ao longo do tempo, saber justamente esse retorno, se as pessoas estão praticando e se a empresa está realmente investindo no que foi recomendado para ela, dos profissionais de segurança do trabalho que sempre estão fazendo assessorias nesse assunto. Né? Então, nós temos assim, pessoal, equipes e áreas também da engenharia envolvidas, tá, nessas ações preventivas. Tá? Por exemplo, o profissional da engenharia elétrica, tá, é um profissional que tem um diferencial muito importante quando se fala em ações emergenciais, já que a eletricidade é vilão para incêndio nas edificações. Né? Então, nós temos várias situações na edificação para que o profissional possa analisar os projetos, possa implantar os projetos e realizar as manutenções preventivas de todo o sistema elétrico da empresa, da edificação, para que justamente se evite uma sobrecarga de energia em determinado ponto da empresa, da área da empresa, né? Ou das áreas. Então, nós temos aí essas necessidades, né, de termos profissionais da engenharia envolvidos, tá? E também as boas práticas, certo? Que o PAI ele prevê justamente, periodicamente, a necessidade da realização das boas práticas de combate a incêndio e pânico, certo? Então, a gente vai estar sempre monitorando se essas boas práticas estão ou não condizentes com a realidade da empresa. Tá? Não adianta a gente fazer uma simulação numa área que não tem um cenário mais perigoso. Tem que analisar quais são os mais perigosos e propor justamente o simulado naquelas áreas. Tá?
e avaliar se realmente as pessoas entenderam a filosofia das emergências, né? Se houver. Então, o grupo da brigada, ele vai agir, pessoal, em duas situações diferenciadas. Ele vai agir não somente na prevenção, né, que é o máximo, assim, 80% que nós temos de possibilidade de fazer, e vai agir também na ação. Ou vai existir a prevenção, através das inspeções rotineiras, ou a ação propriamente dita para o combate, para a resolução dos problemas. É isso que a empresa espera do brigadista. Ela espera que ele haja de maneira rápida, precisa, consciente, tá? Através do papel dele na empresa. E também ela investe a empresa, né, para esse tipo de capacitação. Ela investe no colaborador periodicamente para justamente ela não perder o patrimônio que ela tem. Certo? Porque tem muitas empresas que realmente têm, assim, infelizmente, né, a ausência de zelo na manutenção preventiva de máquinas e equipamentos. Nós nos preocupamos muito enquanto profissionais de segurança do trabalho. Infelizmente, deixam de fazer, por exemplo, inventário da NR12 de máquinas e equipamentos. Tá? Então, a consultoria de segurança do trabalho é ampla nesse sentido. Nós temos profissionais, uma equipe multidisciplinar para atender nesse sentido. Né? Até que ponto a sua empresa precisa realmente do inventário da NR12 para justamente evitar uma ocorrência desagradável que é um incêndio. Situação essa que pode também desencadear, tá? Para a área externa, trazendo prejuízos seríssimos à comunidade, como acidentes ambientais. Tá? Então, nós temos também essa preocupação, tá? Quando se fala em acidente por incêndio, vamos analisar qual o elemento que está pegando fogo. Será que esse elemento ele pode explodir ou pode contaminar uma comunidade inteira, trazendo sérios prejuízos à saúde respiratória? Tá? Então, vai depender muito do tipo de empreendimento e nós nos preocupamos bastante com aquelas que têm muita capacidade, tá, de produtos químicos armazenados ou então em processos mesmo de transformação, que no caso seriam empresas que têm aí operações unitárias envolvidas. Tá? As operações unitárias elas fazem parte da engenharia química e temos uma série de situações que envolvem as vazões de elementos químicos passando por várias tubulações, tá? E podem trazer sérios prejuízos ao longo do tempo se não houver as manutenções preventivas. Certo, gente? Então, a gente tem essa preocupação, né, dos acidentes ambientais também terem a possibilidade de acontecer, trazendo sérios problemas de impactos na fauna, flora e comunidade, certo? Então é isso, a gente está aqui, né, programa Gerenciando Riscos com vocês, né, com a engenheira Patrícia Rodrigues, sempre, tá? Com apoio aí da Ícone Consultoria, né, que é uma opção consciente, apoio da Positiva Copos Personalizados e também da Arquilaus Engenharia, tá? Temos sempre, assim, o maior prazer em estar, né, falando o nome aí das empresas que patrocinam o nosso programa, né? Um prazer enorme estarmos sempre juntos. Então, nós temos, assim, basicamente o que se, né, aborda, né, por exemplo, nos treinamentos. Nós abordamos os conceitos básicos, né, voltados às questões que envolvem os elementos combustíveis, certo? O comburente, o calor, né, as formas de transformação do calor. Então, a gente tem basicamente esses conteúdos preliminares para poder abordar as maneiras de transformação dos materiais, tá? As características físico-químicas dos elementos combustíveis, certo? As classes de riscos de incêndio, A, B, C, D, K, tá? Sempre fazemos nos treinamentos da Brigada de Incêndio grupos, né,
perguntas e respostas entre as pessoas. Fazemos mesmo muitas perguntas aí na prática, a depender da área onde as pessoas estejam tendo a capacitação. No próprio ambiente da área de capacitação, nós temos como identificar as classes e fazer justamente a abordagem de algumas restrições que vão estar envolvidas em cima dos recursos presentes na empresa. Ou seja, aquele brigadista, ele precisa saber o que ele deve e o que ele não pode fazer, tá? Porque se ele não tiver essa consciência, ele nunca vai ter a cultura de segurança na vida. Então, o brigadista, ele precisa periodicamente não, habitualmente, o tempo inteiro, uma boa percepção de riscos. Percepção e observação, tem que ter uma boa observação nos ambientes onde ele circula. Tá, pessoal? Vamos fazer um breve intervalo, tá? O programa Gerenciando Riscos volta já com vocês.
Bem, gente, nós voltamos a apresentar o nosso programa Gerenciando Riscos com a engenheira Patrícia Rodrigues. Prazer enorme, tá? O nosso programa tem um patrocínio da Ícone Consultoria, uma opção consciente. O número da Ícone Consultoria é o 3211-9569, tá? Vou repetir, hein? 3211-9569. Acesse o site da Ícone Consultoria para conhecer todo o leque de serviços que nós oferecemos, tá? O site é iconeconsultoriasst.com, tá? Vou repetir, iconeconsultoriasst.com. Instagram da Ícone Consultoria, todo mundo já conhece, quem não sabe é o Ícone Consultoria SST no Instagram. E o meu, Patrícia Engenheira. Fiquem à vontade para poder sempre acompanhar as postagens, tá, de várias ações que nós realizamos nas empresas. É um prazer enorme estar sempre com vocês. Nosso programa também tem um patrocínio da Arquilaus Engenharia, Adiel. Tá? Um abraço para você, engenheiro Adiel. E também a Cineide, da empresa Positiva Copos Personalizados. Cineide sempre oferecendo canecas personalizadas para os participantes do nosso programa, tá? Então é isso, gente. Vamos dar continuidade aqui na nossa discussão sobre mais atribuições que envolvem aí as equipes da Brigada de Incêndio, né? Nas empresas, tá? Vamos comentar. Então, olha, como eu falei, temos ações preventivas, né? E de ações propriamente ditas. Então, quando nós concebemos um plano, poderemos ao longo do tempo realizar uma revisão, já que o plano é um procedimento, né? Então, a depender do que venha a ocorrer na área interna da empresa, por exemplo, a entrada de um setor novo, então nós precisamos revisar o documento, certo? Então, todo o primeiro documento, ele tem como título revisão 0. Se houver alguma mudança, nós vamos alterando o número da revisão e a data da aprovação do documento. Lembrando que deve existir um profissional responsável por essa aprovação, tá? Do documento, certo, gente? Do Plano de Ação Emergencial, nosso PAI. Né? Por falar em PAI, né? Abraço a todos os engenheiros que sempre têm esses cuidados para a implantação desses procedimentos importantíssimos, né? Nas empresas. Os técnicos de segurança também. Tem muitos técnicos que têm dúvidas. Eu posso fazer? Eu posso elaborar um programa dessa natureza, um plano? Com certeza. Contanto que tenha uma análise do profissional de engenharia, né? O olhar do profissional de engenharia de segurança do trabalho. Tá? Nada impede que o profissional de técnico de segurança possa elaborar um documento dessa natureza, contanto que tenha aprovação, tá, da direção da empresa. Então, é importante que os envolvidos no assunto brigada, eles conheçam todas as situações perigosas que podem ter em todos os setores da empresa, conhecer toda a empresa, todos os materiais que existem nos processos da empresa, todos os tipos de transformações que podem ocorrer, né, durante a jornada dos funcionários, certo? Vamos sempre analisar os riscos existentes na edificação, uma boa percepção de riscos, criar essa cultura, né, permanente da percepção de riscos na empresa. A gente vai precisar sempre ter essa cultura implantada e praticada, evidenciada. Quando a gente pratica a cultura, a gente sempre tem a necessidade de registrar. Por que eu preciso registrar? Porque eu quero analisar se ao longo do tempo eu tenho alguma falha. Se eu tiver alguma falha, eu quero melhorar. Eu quero chegar num determinado patamar de sucesso, tá? Por isso que existem os controles de indicadores nas empresas. Eu quero conseguir uma meta ao longo do tempo. Eu quero ter aquele objetivo alcançado. Então, a meta, ela será o balizamento, né? Será o período, o prazo para que a gente possa realizar alguma coisa. Tá? Então, periodicamente, nos nossos procedimentos, nós precisamos ter em mente que essa cultura de SST, principalmente da parte emergencial, ela vai ter aí esse registro associado, tá, aos envolvidos diretamente com essas inspeções, né? As inspeções rotineiras para que nós possamos ter a necessidade de analisar se algum tipo de, por exemplo, extintor, certo, está irregular,
né? Se a mangueira da caixa de hidrante está furada ou não está. Então, existem várias situações que podem ocorrer ao longo do ano e que poderão interferir diretamente, tá? Nas ações emergenciais. Então, precisamos registrar, certo? Quem faz parte das equipes de brigada precisam implantar formulários de inspeções, certo? Geralmente se aprende essa demanda no treinamento de brigada de incêndio, da implantação de registros, não somente para controle de inspeção, mas também controle de recarga dos equipamentos extintores, certo? Das pressões hidrostáticas, os testes hidrostáticos, tá? De todos os recursos que existem na empresa, né? Tá bom? Então, nós precisamos inspecionar, pessoal, os equipamentos, tá? Todos os recursos preventivos, inclusive inspecionar, por exemplo, a caixa de primeiro socorro, se realmente os itens mínimos necessários estão contidos lá na caixa de primeiro socorro, tá? Da empresa, certo? É uma das necessidades que o brigadista precisa periodicamente verificar, tá? Se estão realmente atendendo. E como saber esses itens? Existe um documento na área de saúde ocupacional que é o PCMSO. Então, lá no programa, né, ligado ao médico do trabalho, nós temos lá um item específico para esse assunto, tá? Do kit de primeiros socorros, que no mínimo o kit precisa conter, tá? Então, o brigadista, ele sabendo desses materiais existentes, ele vai verificar se estão ou não estão lá na caixinha de primeiros socorros, tá bom? Nós precisamos, periodicamente, também inspecionar as rotas de fuga, determinar também, faz parte do PAI, o ponto de encontro. Aquelas empresas que não têm um ponto de encontro precisam implantar, certo? Para que, no momento da simulação de abandono, as pessoas possam serem direcionadas para esse local específico e sinalizado, né? Tem pessoas que têm dúvidas no tocante à forma de implantação desse ponto de encontro, pode ser pintado, tem que ser em placa, então independe, contanto que tenha essa sinalização visual, né, do ponto de encontro da sua empresa, um local estratégico e seguro, para que as pessoas possam abandonar a edificação com segurança, tá bom? Nós precisamos, pessoal, periodicamente também uma medida de cultura de SST, a elaboração de relatórios de inspeções, tá? Das inspeções rotineiras, tá? De preferência que esses relatórios sejam mensais, tá? E, inclusive, ele será base para as informações do GRO, que é associado ao PGR. O GRO é o Gerenciamento de Risco Ocupacional. Já que vai existir esse gerenciamento, formação de relatórios periódicos, então, em algum mês do ano, poderemos fazer uma referência dentro do relatório do GRO daquele relatório de inspeção, tá? Principalmente se houver algum tipo de situação anormal que possa demandar uma análise e investigação de um acidente. Então, a gente pode resgatar registros, tá? Dentro daquela previsão de necessidade de investigação, certo? Então, poderemos, nessas ações preventivas, elaborar relatórios periódicos, tá, de acompanhamento, né? Então, quando a gente tem os riscos presentes na empresa, né, precisamos sempre não somente estar reconhecendo que existe, mas também tendo a consciência, nosso papel enquanto consultores, de trazer à luz dos colaboradores envolvidos o monitoramento periódico e também a necessidade da empresa estar sempre atenta aos controles. Se realmente elas têm bons EPCs, que são os equipamentos de proteções coletivas, se eles estão localizados no local adequado, tá? Analisamos também nessas questões que envolvem inspeções, adequações no tocante à ventilação, onde os produtos estão estocados, produtos químicos, de limpeza também, porque se não houver esse tipo de cuidado, poderá desencadear numa eventual explosão. Então, quando se fala em química, existem grandes possibilidades de acidentes.
envolvendo pessoas. A gente se preocupa muito com as questões preventivas nesse sentido, certo? Porque a química é realmente uma situação, assim, que tem uma grande possibilidade de acidente grave, né? Então, poderemos construir, pessoal, relatórios periódicos, tá? Principalmente apontando os problemas e recomendando as soluções, tá? Vamos apontar sempre assim, né? As não conformidades, os problemas acontecendo, os problemas reais e fazer referências também ao que pode ser melhorado, tá? O que pode ser melhorado ao longo do tempo na empresa para que a gente tenha sucesso no nosso PAI e possamos construir relatórios realmente que tenham um diferencial de melhoria ao longo do tempo das condições de infraestrutura da empresa, dos materiais existentes, uma recomendação que a empresa possa crescer, tá? No tocante à cultura preventiva de segurança do trabalho, tá? Então, temos todas essas oportunidades. Temos também orientar, olha só, uma coisa importantíssima, pessoal, no tocante à comunicação interna e externa, né? A questão da identificação de populações e orientações também. O que fazer em caso de emergências? Então, periodicamente, tem determinadas empresas que recebem um grande número de populações, de pessoas que entram e saem, certo? Diariamente. Então, essas pessoas precisam saber o que fazer, a depender do que essa empresa tenha em termos de produção, né? Então, nós temos a seguinte identificação. Nós temos a população fixa, que trabalha todos os dias, e temos a população chamada de flutuante. Essas flutuantes são preocupantes porque nós não temos assim, o reconhecimento da cultura real de segurança dessas pessoas, a maneira comportamental dessas pessoas, nós não temos conhecimento, né? Então, a empresa, quando ela recebe muitas pessoas diariamente, nós precisamos implantar no PAI orientações, tá? Delinear um grupo de orientações do que fazer em caso de emergência para essas pessoas, né? Denominadas de flutuantes, certo? São os prestadores de serviço das empresas, por exemplo, tá? E no caso dos exercícios simulados, que também são ações preventivas importantíssimas, né? Só voltando a frisar, nós precisamos construir relatórios periódicos também após os exercícios. Eu não falei, né, na primeira etapa do programa, mas uma análise, tá, de desempenho do exercício simulado é muito importante. Essa análise é chamada de análise do tempo de resposta. O que é que nós vamos realmente analisar no que falhou, do que estava sendo previsto para acontecer naquele dia, no exercício simulado. E, periodicamente, nós vamos reavaliar novos cenários emergenciais ou não, ou no mesmo cenário. Vamos analisar se realmente a empresa dispôs dos recursos mínimos para que esse exercício simulado acontecesse, certo? Então, a gente tem que contar sempre com a empresa para que ela invista no tempo mínimo necessário para que as equipes possam, tá? Ela invista, ela permita, né? O tempo mínimo necessário para que exista o treinamento, tá? Lembrando que através do treinamento nós teremos um resultado positivo, de preferência, daqueles envolvidos nesse assunto. É o que nós esperamos sempre, termos resultados positivos dessa filosofia do comportamento, certo? Diante de uma situação que pode matar pessoas, né? A gente tem sempre essa preocupação, tá? E vamos cuidar do controle dos recursos, tá? Periodicamente, vamos conceber para a sua empresa maneiras de fazer o gerenciamento das recargas, né? Tá certo? De como essas manutenções preventivas podem estar acontecendo e também dos testes e todos os recursos aplicáveis para os abandonos, né? Por exemplo, das luminárias, poderemos fazer esse tipo de orientação e controle, tá? Das luminárias existentes, por exemplo. Então, existem várias situações importantes que podem estar previstas no PAI. Por exemplo, temos uma outra empresa que tem área que tem o chuveiro de emergência,
o dispositivo lava-óleos, né, na parte química, por exemplo. Então, periodicamente, o teste de funcionamento desses elementos devem ser realizados, desses recursos. São recursos emergenciais. Tá? O chuveiro de emergência, a depender da empresa, principalmente que tenha produtos químicos, devem implantar. A gente tem que recomendar no PGR, se a empresa não tiver, tem que recomendar, a depender da capacidade de elementos químicos presentes, tá? E de situações de primeiros socorros que podem acontecer no trabalhador. Então, a gente precisa ter a implantação desses dispositivos, certo, gente? O chuveiro de emergências e o dispositivo de lava-óleos, tá? Para a área de química é imprescindível ter, certo? Que tem produtos químicos na empresa. Vamos nos preocupar, quando se fala em brigada, principalmente nas indústrias, de EPIs, tá? A gente não pode deixar de destacar a grande importância da contribuição dos EPIs para aquelas pessoas que vão fazer aí o resgate de patrimônio, de pessoas, tá? Então, esse dimensionamento dos EPIs aplicáveis também são necessários quando se fala em brigada de incêndio. Nem todas as empresas são obrigadas a ter esses EPIs, não, tá? A gente se preocupa mais com relação a essa questão de reconhecer, né, essa demanda, mas o Corpo de Bombeiros ele tem todo o aparato para chegar na edificação e realizar todas as ações necessárias, certo? E são EPIs bem, assim, diferenciados, né? Os EPIs voltados às ações emergenciais, né? Principalmente a bota, certo? E o tipo do uniforme utilizado pelo brigadista, que deve ser retardante às chamas, um tecido grosso, um tecido especial que vai impedir, né, a queimadura na pele daquele bombeiro que vai ter a necessidade de combater o fogo, certo? Então, nós temos essas análises todas para fazer e reconhecer. Reconhecer realmente o real papel desses profissionais que vão agregar valor na empresa e também no condomínio, certo? A gente tem uma série de recomendações. E eu vou citar algumas dentro dos procedimentos. Por exemplo, manter a calma, a ordem na saída das pessoas, tá? A calma é um atributo aí muito especial quando se fala em emergências. Atendimento de primeiros socorros, por exemplo. Se o indivíduo que vai fazer o atendimento, ele não tiver calma para poder pensar na técnica adequada, ele pode piorar mais ainda o cenário do atendimento junto àquele indivíduo que está precisando receber, né, os primeiros socorros, tá? Então, nós precisamos ter, nesses assuntos, muita calma, atitude, né? A gente não pode deixar de colocar aqui no programa, e consciência no seu papel enquanto prevencionista. Somos profissionais prevencionistas. Temos essa gama de assuntos para poder abordar aqui com vocês e estaremos sempre à disposição para implantar o PAI na sua empresa, o Plano de Ação Emergencial, e analisar se a sua empresa precisa ou não ter esse PAI. E fazer os exercícios simulados e o treinamento da Brigada de Incêndio com a sua equipe. Né? A gente sempre conta com essas demandas, né, periódicas que são necessárias. Só voltando a frisar, esse tipo de treinamento, né, da Brigada de Incêndio ele é anual. Tá? Muitas pessoas têm dúvidas com relação a isso. Outra dúvida, o PGR ele tem que ter uma reanálise bianual, mas o treinamento da Brigada continua sendo anual, sim, certo? Ele faz parte da rotina das emergências e o PDCA, que é uma técnica de gerenciamento de ações, justamente ações que vão dinamizar a necessidade de relatórios periódicos, vai trazer junto ao PGR esses resultados, né? Os resultados periódicos do desempenho da equipe junto à empresa. Tá? A construção do gerenciamento, do relatório do gerenciamento dos riscos, tá? Junto a esse gerenciamento das ações emergenciais que já está lá embutida no PGR. Tá, pessoal? Então, esse é o programa Gerenciando Riscos. Tá? Então, a gente agradece demais
a vocês que estão sempre acompanhando nosso programa. A gente tem uma série de assuntos para abordar aqui com vocês. E que estaremos no próximo sábado juntos novamente. Eu, Emanuele Rocha, o Alan Lima, toda a equipe da Icone Consultoria, tá? Sempre acompanhando aqui, participando com comentários, que é muito importante, né? Os comentários dos técnicos de segurança aqui no nosso programa. E você, profissional de saúde, segurança e trabalho, que assim desejar participar do nosso programa, é só entrar em contato direto comigo, ok? Ou então liga lá para a Icone Consultoria, 3211-9569, e nós podemos fazer o agendamento da sua participação aqui no programa. Seja profissional de Aracaju ou de um outro estado, tá? Nós enviamos o link do YouTube, né? O canal do YouTube da rádio, e você vai participar comigo daqui do programa, tá? Gerenciando o Risco. Será um maior prazer. Ok? Um abraço, gente. Fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Vamos lá, Jadson.